E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu tinha prometido para vocês, né? Passar aqui a revisão, tá? Não vai ser a revisão teórica, não vamos ter revisão teórica, na verdade. Porém, eu coloquei algumas questões, várias questões, na verdade, para a gente pelo menos dar uma certa revisada, né? Não vai ser aquela parte toda teórica, mas pelo menos a gente vai estar resolvendo exercícios. E aí eu falo, né, sobre algumas coisas em relação a isso daqui, tá? Dou alguns adendos, algumas partes para a gente retomar. Então, sobre a nossa aula de hoje, a gente vai pegar aqui e fazer algumas questões, igual eu já falei, 5 questões ao total, até porque vocês não vão ter muitas questões na prova, né? Se eu não me engano, era eu tinha feito 10 questões, né? Mas acabou que, como não ia dar tempo de passar tudo que ia cair na prova, eu tive que reduzir 2 questões e eu tirei 2 conteúdos da prova para não encher de coisa também. Então, a prova de vocês vai ter 8 questões, beleza? 4 de escrever, 4 de marcar. E dessas 8 questões que vocês vão fazer, vão estar distribuídas aí tudo que a gente já fez, tá? Então, aquela primeira parte da agenda semanal que eu pedi para vocês fazerem a revisão, vai cair. Eu também fiz a aula online sobre aquela mesma aula, né? Para não ficar só na revisão que vocês fizeram esse conteúdo. A gente também vai ter a questão da gente ter o equilíbrio químico e como montar essa equação de equilíbrio e principalmente como fazer o cálculo, que foi a última aula que eu postei ontem e a aula que eu dei também na nossa sexta-feira, se eu não me engano, né? Que aí ficou um pouco truculenta, mas eu regravei a aula lá, né, para mostrar como é que faz esse tipo de exercício e a lógica por trás dele também. Então, beleza. Primeira questão aqui, ó. Monte a equação de velocidade da seguinte reação genérica abaixo. Então, vamos lá. Reação global. A reação global é o resumo de tudo que aconteceu. Então, digamos que você tem uma reação química aí que ela tem 10 etapas. A reação global dela é um resumo dessas 10 etapas. É o resumo do que reagiu e do que formou, tá? É como se você fizesse uma síntese. Pega essas 10 etapas e reduz a uma equação só. Porém, tá? Se a sua questão te trouxer todas as equações de todas as etapas, você consegue saber qual delas vai ser a etapa lenta e qual é a etapa rápida, tá? Nesse caso aqui, a reação global é essa. É a B formando C e D. Beleza? Isso é o resumo, é a reação global. E ali ele traz 3 etapas para a gente. A etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E ele pede para a gente montar a equação de velocidade. Como que é mais ou menos, né, o esqueleto da equação de velocidade? É velocidade igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado à ordem de reação. Nesse caso aqui, a gente tem um certo problema, né? Que é o quê? Essa ordem de reação ali, a gente não tem mais uma reação com uma etapa, né? E essa ordem de reação antes, quando você tinha uma reação de uma etapa, essa ordem era igual a coeficiente. Mas aqui a gente não tem mais uma etapa, a gente tem 3. Porém, a gente sabe o seguinte: toda equação de velocidade, tá? Ela é baseada na etapa mais lenta. Ou seja, a minha etapa lenta aqui, ó, é quem vai determinar a velocidade da minha reação. Logo, eu vou me basear nela para montar a minha equação de velocidade, tá? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar velocidade é igual a constante vezes quem são os reagentes? A elevado ao quê? Nesse caso aqui, como a gente sabe quem é a etapa lenta, a ordem de reação é exatamente o quê? O coeficiente, tá? Só porque eu sei e eu coloquei qual é a etapa lenta, tá? Se não falasse quais são as etapas, você teria que descobrir de outra maneira, que é pela tabela que inclusive é a questão de baixo aqui. Mas como eu estou falando qual é a etapa que é a mais rápida, que é a mais lenta, você pode pegar a ordem de reação igual ao coeficiente, porque você está olhando só uma etapa ali, só uma equação química, tá? Então aqui é igual a 1 vezes a concentração do B, que é igual a, ou vezes a concentração do B elevado a 1. E esse
I aqui no final, a gente precisa colocar ele? Não, né? Porque é produto, tanto faz, beleza? Então, o que seria aqui da nossa equação de velocidade para a gente montar? Apenas isso daqui. Beleza, mas você está lá fazendo a prova e eu não te falo qual que é a etapa lenta e qual que é a etapa rápida. Como é que você chega nessa mesma conclusão, tá? Então aqui a gente tem uma reação genérica, A mais B formando C. Eu não estou te falando se é uma reação ali que acontece em 2, 3 etapas. Eu também não estou te falando qual é a etapa lenta, eu não estou te falando nada. Eu só te falei que a reação é A mais B formando C, tá? E aqui embaixo a gente tem alguns experimentos, beleza? Então aqui no meu primeiro experimento, segundo experimento e terceiro experimento. No meu primeiro experimento aqui, a gente está fazendo o quê? Eu estou utilizando 1 mol por litro de A para reagir com 0,5 mol por litro de B e a minha velocidade está sendo 0,02, né? Beleza? Então, quando eu utilizar essas concentrações de A e de B, a minha velocidade é essa. O que aconteceu ali, ó? No meu segundo experimento, eu mantive a concentração de A, né? Mantive ali. Porém, olha o que aconteceu aqui com a nossa concentração de B. De 0,5 foi para 1, ou seja, eu dobrei. Mas o que aconteceu com a velocidade? Nada. Ou seja, quando você dobra a concentração e a velocidade não muda, a ordem de reação é igual a zero. Ou seja, o número que fica elevado aqui na concentração de B é zero. E qualquer número elevado a zero é o quê? 1. Ou seja, se eu tiver 1 milhão de mol por litro de B, vai mudar a velocidade? Não, porque 1 milhão elevado a zero é 1. Ou seja, B não altera a velocidade, tá? B não altera a velocidade, e aí você pode ter um palpite, beleza? Por quê? A equação de velocidade e a velocidade em si, ela é afetada diretamente pela etapa lenta. Ou seja, se B, mesmo aumentando a concentração dele, não muda a velocidade da minha reação, é porque B é da etapa rápida, tá? Então, se não mudou a velocidade, certamente esse B ali, ele participa de uma etapa que não é a lenta, beleza? Então, ele não influencia na velocidade. Beleza, então a gente sabe que o B ali é elevado a zero, né? E quando é elevado a zero, você pode escolher tirar ele da sua equação de velocidade, tá? E aqui no nosso final, ó, olha o que aconteceu no terceiro experimento. O 1 se tornou 0,5. Ah, então aqui a gente dividiu por 2. Tem alguma regra que fala sobre dividir por 2? Não, né? Então, vamos deixar isso aqui por enquanto. Aqui eu mantive e olha o que aconteceu com a nossa velocidade. Foi de 0,02 para 0,05. Isso daqui, ó, foi dividido por 4, né? Então, de 0,02 para 0,005, a gente está dividindo por 4, correto? Mas na própria anotação que vocês têm no caderno, eu não falo de divisão, eu falo de multiplicação, né? Eu falo, quando você dobrar a concentração e a velocidade dobrar também, a ordem de reação é igual a 1. Se eu dobrar a concentração e eu quadruplicar a velocidade, a ordem de reação é igual a 2, e por aí vai. Mas aqui está dividindo, né? Se está dividindo, é só você fazer o processo inverso. Se do experimento 2 para o 3 eu estou dividindo por 2, do 3 por 2 eu vou multiplicar por 2. Então aqui vai ficar o quê? Se aqui é dividindo por 4, aqui vai ficar multiplicando por 4. Ou seja, do experimento 3 para o 2, eu dobrei a velocidade. Ou, do experimento 3 para o 2, eu dobrei a concentração e eu quadrupliquei a velocidade. Então, a ordem de reação do A é 2. Então, vai ficar concentração do A elevado a 2. Juntando tudo isso, como é que ficaria essa equação de velocidade? Velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevado a 2 vezes a concentração de B elevado a 0.
Preciso colocar esse B ali? Não, tá? Se colocar, tanto faz, mas não precisa colocar ele. Então ficaria somente isso daqui, a equação de velocidade, beleza? Apenas esse daqui. Beleza. Bora para a próxima questão aqui. Faça a equação da constante de equilíbrio da reação abaixo. Então, só montar a equação de equilíbrio. Porém, tá? Toda vez que a gente está mexendo com equação química, lembra que a gente precisa balancear, né? Nesse caso aqui, a nossa equação não está balanceada. Então, a gente vem, balanceia ela. E agora sim. Por que a gente precisa balancear? Porque uma equação aqui da constante de equilíbrio leva em conta o quê? Produto sobre reagente, né? Porém, a gente tem que colocar isso tudo aqui elevado ao coeficiente estequiométrico, que eu vou chamar de Azinho e Bzinho aqui embaixo, ó. Tá? Então, você precisa fazer o balanceamento, porque através do balanceamento que você vai saber qual que vai ser o número elevado ali. Então, nesse caso, produto dividido por reagente, né? Então, vai ficar constante de equilíbrio é igual a produto. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar concentração, né? Quando a gente calcula concentração, a gente utiliza constante de equilíbrio nos termos de Kc. Então, concentração do NH3, na verdade, né? Qual é o coeficiente estequiométrico? 2 elevado a 2, dividido pela concentração de quem? Dos reagentes. N2. Tem algum número aqui? Então é 1. Então, elevado a 1, tanto faz. Vezes a concentração de quem? H2 elevado a quê? A 3 ali. Montei? Montei, é só isso daqui, a nossa constante de equilíbrio, tá? Nesse caso, eu não te pedi qual a constante de equilíbrio que eu quero, porque a gente tem a Kc e a Kp. Se você fizer de qualquer um dos dois, tá de boa, mas não esquece de trocar esse nome aqui, ó. Se você está calculando em termos de concentração molar, ou seja, esses colchetes aqui, e esse colchete significa concentração, tá? Se você está colocando ali em termos de concentração, a sua constante de equilíbrio é Kc. Se você está calculando em termos de pressão parcial, como é que ficaria em pressão parcial? Ficaria Kp é igual a pressão parcial de NH3 elevado a 2, dividido pela pressão parcial do N2 elevado a 1, vezes a pressão parcial do H2 elevado a 3, tá? Então, você poderia desenhar desses dois jeitos, mas se você está utilizando pressão, você coloca Kp lá antes, beleza? Aqui não carregou, mas é uma setinha indo e uma setinha voltando, tá? E, inclusive, aqui também, quando eu passei pro PDF, aconteceram uns problemas aí, mas bora lá. 4. Considere a reação balanceada entre o gás de óxido de nitrogênio, NO2, e o gás de nitrogênio tetróxido, 2NO2 e o N2O4 ali embaixo. Beleza. Em um experimento, foram medidas as seguintes concentrações no equilíbrio, ou seja, quando atingiu o equilíbrio, ele foi lá e fez essas medições, tá? Que é o quê? A concentração do NO2, 0,050 mol por litro, a concentração do N2O4, 0,025 mol por litro, e ele pede para a gente calcular a constante de equilíbrio Kc para esta reação. Ou seja, ele quer encontrar o valor da constante, correto? Vamos fazer isso daqui então. Primeiro de tudo, montar o que seria a nossa equação da constante, correto? Como ele quer a nossa constante em termos de Kc, eu vou montar aqui Kc é igual a produto, concentração do produto, N2O4, elevado a alguma coisa? Não, né? Porque aqui é 1. Dividido pela concentração do reagente, que é o NO2, que está elevado a 2. Como ele fez as medições no equilíbrio, ou seja, atingiu o equilíbrio, ele foi lá e mediu a concentração, então eu sei as concentrações dos meus compostos no equilíbrio. Então é só eu substituir. Então vai ficar ali, ó, NO2 0,050, aqui embaixo 0,050
elevado a 2 dividido por ou. E aqui em cima, 0,025, né? Como que vai ficar esse cálculo aqui agora? 0,025, 0,050 elevado a 2 vai ficar 0,025 também. E agora, mesmo valor em cima e mesmo valor embaixo, essa divisão vai dar 1. Então, a constante de equilíbrio Kc é 1, beleza? Preciso colocar unidade de medida? Não. Constante de equilíbrio não tem unidade de medida, tá? E agora, uma questão em relação à nossa última aula, tá? Então, bora ver aí se vocês conseguirem entender, que é o seguinte. Considere a reação de dissociação do gás iodeto de hidrogênio, HI, em hidrogênio, H2, e iodo, I2. A constante de equilíbrio em termos de pressão Kp para essa reação a uma certa temperatura é Kp igual a 0,25. Em um recipiente, a pressão parcial de HI é 0,5 atm e a pressão parcial de I2 é 1 atm, ambos no equilíbrio. Determine a pressão parcial do H2 no equilíbrio. Ah, não, tem a última aqui embaixo. Então, essa daqui ainda é em relação a gente montar a nossa equaçãozinha e só substituir os valores, né? Então, ele quer Kp. Então, tudo que eu calcular aqui é em termos de pressões parciais. Então, vai ficar Kp. Quem é os produtos? H2 e I2, né? Então, vai ficar a pressão de H2 vezes a pressão parcial de I2 dividido pela pressão parcial de HI. Elevado a quê? A 2, né? Não pode esquecer do expoente. Ele fala ali, ó, em um recipiente, a pressão parcial de HI é 0,5 atm, a pressão parcial de 2 é 1 atm, ambos no equilíbrio. Determine a pressão parcial do H2 no equilíbrio. Então, essas quantidades aqui, elas já estão no equilíbrio. Ou seja, eu posso jogar esses valores dentro da fórmula ali. Porém, nesse caso, ele me deu o valor do Kp, mas ele não me deu a pressão parcial de H2, que eu vou precisar descobrir. Então, vai ficar como isso daqui, substituindo os valores? O valor do Kp é 0,25, igual a quê? Pressão parcial do H2, que eu não sei qual é o valor, vezes pressão parcial de quem? Do nosso I2, que é 1 atm, dividido pelo quê? Pela pressão parcial do HI, que é o nosso reagente, né? Que vai dar 0,5 ali embaixo, 0,5 elevado a 2. Beleza? 0,25 é igual à pressão parcial de H2 vezes 1, tanto faz, né? Então, deixa ali, tirei o 1. 0,5 elevado a 2 vai dar 0,25, beleza? Aqui está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar pressão parcial de H2 é igual a 0,25 vezes 0,25, que, se eu não me engano, vai dar 0,100 e alguma coisa, mas vou roubar aqui. 0,25, 0,25. Errei totalmente a conta. Vai dar 0,0625. O que? ATM. Ah, por que eu coloquei unidade aqui agora? Porque eu não estou mais calculando constante, né? Eu estou calculando a pressão parcial do H2. Ah, mas como é que eu sei a unidade de grandeza ali, né? Como é que eu vou saber a unidade de medida, na verdade, que eu vou utilizar? Se todas as pressões parciais estão em ATM, então o meu resultado também vai dar em ATM, né? Isso é a minha pressão parcial de H2. Então, 0,0625 ATM, beleza? Agora sim, a nossa questão baseada, né, na nossa última aula. Uma mistura contendo inicialmente 0,07 mol por litro de HCl gasoso e 0,035 mol por litro de O2 reage atingindo o equilíbrio a 480 graus Celsius, de acordo com a equação. No equilíbrio, a concentração de Cl2 é 0,030 mol por litro. A constante de equilíbrio em termos de concentração Kc é igual a... Eu acho que a gente fez essa questão na aula em si lá, né? Mas a gente refaz aqui ela de boa. Então, aqui, ó, ele fala contendo inicialmente. Então, esses valores que ele coloca aqui pra gente não são os valores no equilíbrio. Então, você tem que descobrir quais são esses valores no equilíbrio. Como?
monta a tabelinha. Início, reagiu, formou e equilíbrio. Coloca a equação aqui em cima, ó. 4HCl mais O2 em equilíbrio com 2Cl2 mais 2H2O. De boa. O que a gente faz aqui agora? Preenche as lacunas que a gente sabe. Então, lá no início, ele falou que eu tinha 0,07 mol por litro, correto? Só não vou colocar o mol por litro ali porque não vai caber. E de O2, a gente tinha 0,035. No início, eu tenho um produto? Não, então aqui não tem nada, né? Então é zero. Ou você passa um traço. Reagiu, formou. Eu sei quanto que reagiu? Não, ele não me falou quanto que reagiu ali. Mas eu sei que vai ser menos 4x. Porque eu tenho 4 moléculas de HCl, né? Aquilo que eu expliquei lá na aula. Então eu vou reagir 4 partes de x, certo? E por que é o sinal negativo? Porque essa é a quantidade que o meu reagente está se transformando em outra coisa. Então a concentração dele inicial vai abaixar, porque parte dessa concentração inicial vai ser perdida para formar o produto. Aqui vai ficar menos x, porque eu só tenho 1 mol de O2. E eu vou formar aqui depois quanto? Eu vou formar mais 2x e aqui mais 2x também. Beleza? Na equação ali, no equilíbrio, na verdade, vai ficar como? 0,07 menos 4x. Dessa minha quantidade, 0,07 mol por litro, 4x foram perdidos para reagir. Mas eu não sei esse valor ainda. Aqui do lado, 0,035 menos x. Do Cl2 vai ficar o quê? Apenas 2x e aqui apenas 2x. Montei a minha tabelinha de equilíbrio, correto? Mas ele fala aqui depois o seguinte, ó. No equilíbrio, a concentração de Cl2 é 0,030 mol por litro. Ou seja, quando o Cl2 atingir o equilíbrio dele, esse valor vai ser igual a quê? Esse valor vai ser igual a 0,030 mol por litro. Correto? Mas, o que a gente colocou aqui? 2x, né? Ou seja, 2x é igual a 0,030 mol por litro, porque na concentração do Cl2, essa é a minha quantidade no equilíbrio, beleza? Eu não sabia qual era a quantidade antes, mas agora eu sei, 0,030 mol. Então eu posso utilizar aqui uma equação simples para descobrir esse valor de x e achar o valor de todo mundo, né? Mas antes disso, H2O aqui, ó, não é 2x também? Mais 2x? Então aqui também é 0,030 mol por litro. Eu só não sei os outros valores lá, mas eu posso achar o x e esse x vai me dar aqueles valores também. Então aqui vai ficar 2x é igual a 0,030, x é igual a 0,030 dividido por 2, que vai dar quanto aqui? Nesse caso vai dar 0,015 valor de x ali, correto? O que eu faço agora? Só saio substituindo ali todo mundo, ó. Menos 4 vezes x, x eu sei que é 0,015. 0,015 vezes 4 vai dar 0,060, correto? Então aqui vai ficar 0,07 menos 0,060. 0,01 mol por litro é o que você tem no equilíbrio. Aqui nesse caso, 0,035. Aqui é 0,015, né? Então aqui vai ficar como? 0,035 menos 0,015. Esse valor aqui vai dar 0,02 mol por litro. Então agora eu tenho todas as quantidades no equilíbrio aqui, ó. Esse daqui, que era óbvio, né? Que já estava na equação lá, no enunciado. Agora é só a gente pegar tudo isso, montar a nossa equação de equilíbrio e substituir para achar a constante, tá? Então vai ficar como aqui, ó. Eu achei o meu resultado em que termo? Mol por litro, né? Então vou calcular o Kc. Kc. Não coloquei aqui, né?
as unidades em si, mas todos eles são gasosos. Então, eles podem entrar na minha equação de Kc, né? Então, vai ficar Kc, produtos em cima. Quem são os produtos? Cl2 elevado a 2, que é o coeficiente, vezes a concentração do H2 elevado a quê? A 2, que é o coeficiente também, divide pela concentração do HCl elevado a quê? 4, vezes a concentração do O2 elevado a quê? 1. Joga todos esses valores para substituir. Do HCl ali, do Cl2, né, para ficar mais fácil, é 0,030 elevado a 2 vezes 0,030 elevado a 2 também, que é a concentração do H2, do H2O, dividido pela concentração do HCl, que agora no equilíbrio é 0,01 elevado a 4, vezes a concentração do nosso O2, que é 0,02, certo? Neste caso aqui, como que vai ficar esses valores? Aqui nesse caso vai ficar 0,009. É isso? É isso. 1, 2, 3, 4. 1. Pera. 1, 2, 3. Não, tá faltando mais um zero aqui. Pera que eu acho que eu coloquei errado. Ah, minha calculadora travou. Vou me recorrer ao celular, pera lá. Pra eu não correr riscos de passar vergonhas. 0,030 vezes 0,030. É, tá faltando um zero aqui. Fiz de cabeça, mas tá faltando zero. 0,9 vezes 0,009, que vai dar, é a mesma multiplicação ali, né? Mesma exponenciação. Aqui embaixo, 0,001. 00 não, né? 1. Tô quebrando a cabeça aqui, era só eu estar usando notação científica. Mas bora lá. Na verdade, vou usar a notação científica que eu acho que é mais fácil daqui, tá? Bora lá. 0,030. 1, 2, que vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2, elevado a 2, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2, elevado a 2. Aqui embaixo vai ficar 10 elevado a menos 2 também. 1, 2, elevado a 4, vezes 0,02, que eu também vou colocar em notação científica, né? Para deixar todo mundo igual. Beleza. Ali em cima vai ficar 2 elevado a 3, vai dar 9. 9 vezes, multiplicar a exponenciação ali, 2 vezes menos 2, 10 elevado a menos 4, vezes 9 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui embaixo vai ficar 10 elevado a menos 8, vezes 2 elevado a 10 menos 2. Beleza? 9 vezes 9 vai dar 81. Bases iguais, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Menos 4 vezes, mais menos 4. Isso daqui vai dar menos 8. Então aqui vai dar menos 8. Aqui, 10 elevado a menos 8 vezes 2 elevado a 10 menos 2. Esses dois aqui são iguais, não são? Posso cortar. Sobra o que aqui pra gente? 81 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Nesse caso aqui, 2 dividido por 81 dá quanto? 2 dividido por 81, acredito eu que não vai dar um número quebrado, ou vai? Vai. 40,5 dividido por 10 elevado a menos 2, correto?
Como que eu faço para tirar essa notação científica ali de baixo, né? Ou então eu posso voltar esse valor ali para o normal, certo? Mas como é que eu poderia fazer para tirar esse valor ali de baixo? Posso transformar o de cima em notação científica também, que aí fica até um pouco mais fácil. Ou eu simplesmente volto às vírgulas aqui, né? Tá dividido por -2, então eu volto a vírgula 2 casas para a esquerda, tá? Ou melhor, se eu quero tirar essa notação científica do denominador, é só eu inverter, eu passar para cima, invertendo o sinal do expoente. Então aqui é 10 elevado a -2, eu puxo lá para cima desse jeito também, tá? Só que, obviamente, a gente tem que fazer toda uma questão de fração e tal. Então, vamos, por enquanto, só trocar por notação científica isso daqui, né? Para não complicar mais. Puxar aqui para cima. Para baixo, na verdade. Então, 40,5. Vou puxar essa vírgula 2 casas para o lado até eu ficar com a notação científica ali na base 10, né? 10 elevado a -2, para ser mais exato. Vai ficar 0,405 vezes 10 elevado a -2, que eu puxei a vírgula 2 casas para trás, correto? Dividido pelo 10 elevado a -2. Corta, corta. Sobrou quem? 0,405, a nossa constante de equilíbrio aqui. Beleza? Então, sobre essa matéria, somente isso daqui, tá? Além da aula lá que eu passei, que eu resolvi mais outras 2 questões. Mas de resto é isso. Eu acho que era a mesma questão, na verdade. Mas só isso daqui. E aí, a gente se vê na prova. Falou!